Tudo o que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Você pode aproximar da mesa. Pega, volta pro teu lugar. Tudo o que foi feito Lembra disso. Fez por Ele. Nada Poderia ser feito sem Ele. nele Estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou as trevas. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou As trevas. Jesus, Jesus, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus, Jesus, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Aleluia. A palavra diz que todas as vezes que a gente chega à mesa do Senhor, há um tipo de exame que a gente precisa fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é que alguém vai te julgar ou dizer que você pode ou não pode ceiar. Eu não posso, diante da palavra, te dizer, não ceia, não faz isso por causa daquilo. Mas a Bíblia diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Depois, coma do pão e beba do cálice. Seja com a sua família ou você sozinho. Você tem alguns segundos. As crianças com seus pais. Há uma pergunta, há uma dúvida: a criança deve ceiar? Eu vou te falar uma fé minha. Eu dou a ceia para os meus filhos, ainda que eles hoje ainda não tenham aquela consciência de tomarem a ceia sozinhos, depois de um batismo, depois de confessar a Jesus. Mas a Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Aleluia. Você pode comer do pão e depois beber do cálice no nome de Jesus. há poder em teu sangue que por nós derramou. Há poder em teu sangue que doou por amor. Há poder em teu sangue que verteu por
sangue que verteu por amor. Há poder em teu sangue que por nós derramou. Teu sangue me transformou. Teu sangue, onde Jesus está, 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 onde Jesus está. Há poder em seu sangue que doou por amor. Há poder em seu sangue que por nós derramou. Há poder em seu sangue há poder em seu sangue que por nós derramou. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Começa a declarar a cura. Começa a declarar a libertação. Começa a declarar a vitória. Eu não sei qual é a situação, você sabe. Começa agora a declarar. Começa a declarar, fala com a situação nesse momento. Eu falo contigo, situação. Eu declaro o sangue de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a enfermidade. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a revolta. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a ira. Eu declaro o sangue de Jesus sobre toda e qualquer circunstância. Eu declaro o sangue de Jesus. Começa a declarar. Há poder, há poder, há poder. Declara. Toda seta de enfermidade seja lançada no abismo nessa noite. Em nome de Jesus. Todo cativo seja liberto. Todo oprimido seja liberto. Há poder, há poder. Tira toda a depressão. Tira toda a angústia. Tira toda a seta do inimigo. Todo desânimo. Todo olhar para trás. Eu declaro a cura, a vitória. Toda ansiedade. Declara a vitória sobre a ansiedade.
Toda depressão, toda angústia vai saindo em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda ansiedade vai saindo em nome de Jesus. Doenças na carne, doenças no espírito, doenças na mente, doenças físicas e psicológicas, nós declaramos, nós guerreamos nessa noite como igreja, nós declaramos a cura, a cura, a cura, a cura, seja qual for, nós declaramos a cura, a cura. Há poder em Teu sangue que por nós derramou. Declara isso, há poder, há poder, há poder, há poder. Há poder em Teu sangue Declara isso sobre a sua vida. que doou por amor. Há poder, há poder. Há poder em Teu sangue que por nós derramou. Teu sangue me transformou. Teu sangue me perdoou. Teu sangue me limpou. Teu sangue me curou. Teu sangue me transformou. Declara isso sobre a tua vida Teu nessa noite. Teu sangue me perdoou. Teu sangue me limpou. Teu sangue me curou. Teu sangue me salvou. Há poder em Teu sangue que doou por amor. Há poder em Teu sangue que por nós derramou.
faz o que nós não conseguimos fazer. Aquele que luta as nossas batalhas. Aquele que nos abençoa, aquele que abre portas e ninguém pode fechar. Aquele que cura os enfermos, aquele que liberta os cativos, aquele que liberta da depressão, que liberta da ansiedade, aquele que liberta é Jesus, é Jesus. Clama o nome de Jesus para a tua situação, declara o nome de Jesus aí onde você está, declara o nome de Jesus sobre a situação. Jesus, oh. Aquele que ouve as nossas orações, mesmo quando não sabemos orar. Aquele que ouve os nossos sussurros, ouve o clamor, ouve as lágrimas da nossa alma. A Ti nós clamamos nessa noite. Jesus, Jesus, Jesus. Pai, nós clamamos o Teu nome neste momento. Clamamos pelo nosso sangue de Jesus em cada uma das circunstâncias que foram colocadas aqui nessa noite. Cada situação, seja ela uma doença física, seja ela uma doença emocional, seja ela uma luta financeira, seja ela uma dificuldade de emprego, seja ela um processo que está preso na justiça, nós clamamos neste momento o sangue de Jesus. E a Tua palavra nos ensina que 2 ou 3 ligarem aqui na terra, será ligado lá nos céus. E nós concordamos agora como igreja. Nós liberamos a palavra, liberamos o nome de Jesus. Nós dizemos amém, amém e amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Assim que eu luto minhas guerras. Diga isso para o irmão que está do seu lado. É bom estar contigo guerreando, meu querido. Assim que eu luto minhas guerras. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Aquele que está sentado cansado, levanta ele está cansado, Assim que eu levanta luto ele. minhas Diga para ele, é guerras. assim que nós lutamos as nossas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Diga isso, sai do seu lugar, diga para alguém que você ainda não falou hoje. Assim que eu luto minhas guerras. Sai do seu lugar e fala com alguém que você não falou ainda hoje. Sai do seu lugar e fala isso, fala para alguém. Declara a vitória do Senhor, declara a bênção do Senhor sobre alguém que você ainda não falou com ele hoje. Eu sei, ele não gosta muito, ele sentou longe, mas sai do seu lugar, vai até ele, diga para ele, assim que nós lutamos a nossa guerra. Declara sobre ele a bênção de Deus, declara sobre ele a vitória, declara sobre ele uma semana abençoada, declara sobre ele a transformação do sangue de Jesus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras.
nós fazemos em tempo de crise? Nós semeamos. O que nós fazemos em momentos difíceis? Nós continuamos firmes na promessa que Deus tem para nós. O que nós fazemos? O mundo manda economizar, Deus manda semear. E é isso que você vai fazer neste momento. Traga seu dízimo e sua oferta, semeando ao Senhor, declarando, guerreando, declarando um novo tempo sobre as tuas finanças, declarando um novo tempo sobre a tua casa, declarando um novo tempo sobre a tua empresa, um novo tempo sobre o teu emprego. Está precisando de um aumento? Confia no Senhor e semeia. É assim. Eu luto minhas guerras. Traga seu dízimo dizendo isso. É assim que eu luto as minhas guerras, Satanás. Sendo fiel ao Senhor nos meus dízimos. Aqui que eu luto minhas guerras. Aqui que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou. Parece que sou cercado, mas sou guardado. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Parece que sou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Uma salva de palmas para Jesus, aleluia. As crianças podem sair. As crianças podem sair. Para mim já podemos terminar o culto, amém? Aleluia. Dia 21, temos os 24 horas de louvor e adoração lá na 14. Lá na 14 de abril, o pastor Celso vai estar aí com a gente. Nós vamos estar amanhã viajando para Goiânia. Eu, o pastor Salim e o pastor Zezé. Pastor Zezé, é bom ter o senhor aí. É muito bom mesmo. Amém? Quem conhece o pastor Zezé? Fica de pé aí, Zezé. Pastor Zezé, quem conhece, né? Homem de Deus. Nós amamos muito. Muito bom ter você aí, pastor. Muito bom mesmo ter o pastor Zezé aí com a gente. Guerreiro do Senhor, homem de Deus que tem levantado o nome de Jesus ali. Amanhã nós estamos viajando, eu, o pastor Salinho, o pastor Zezé, lá para Goiânia. Vamos ter uma reunião lá em Goiânia com o pastor Celso. Ficamos lá essa semana. Que Deus nos direcione como presbitério em nome de Jesus. Vai a gente, vai o pastor Marcelo, vai o pastor Fabiano, o pastor Souza. Nós vamos estar todo mundo juntos lá resolvendo algumas situações. E eu volto no dia 18 para organizar as coisas. Dia 21 chega o pastor Celso para estarmos juntos, então, no 24 horas de louvor e adoração em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Louvamos mesmo. Queremos dar uma salva de palmas para as mães nessa noite, antecipado. Vocês podem fazer melhor, elas merecem. Elas merecem. Verdade, elas merecem. É verdade. Deus continue
Deus continue abençoando e resplandecendo a vida de vocês. Que vocês continuem sendo essa bênção que vocês já têm sido em nossas vidas, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela minha mãe, por tudo que Deus tem feito através da vida dela também, em nome de Jesus. Amém? Eu queria estar compartilhando algo, e eu estava meditando sobre algo para compartilhar. Rodrigo, dá esse centavo de luz aí, mano. O pessoal está economizando, eu sei que está cara a energia, mas nós agora, olha, agora que quer que o velho lê no escuro? Não dá, mano. O velho não consegue ler no escuro. Eu estava meditando sobre algo para compartilhar. E essa semana foi uma semana de muita luta, uma semana de muita luta mesmo. Lutas internas, dificuldades que a gente enfrenta. Mas eu queria pregar uma palavra sobre mãe. E eu comecei a meditar um pouco sobre mãe. Eu estava pensando e o Espírito Santo me levou para um texto muito interessante. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Em Êxodo. Êxodo fala Rodrigo, tu é uma benção, Rodolfo, né? Chama ele. É uma benção, mano. Obrigado mesmo, é muito gostoso, cara. Louvar a Deus por cada levita. Queridos, se você puder lembra de orarmos pelo caixa da igreja. Esse mês o caixa da igreja passou muito apertado, não conseguimos fechar o caixa no azul esse mês. Ainda não conseguimos fechar o caixa no azul esse mês, infelizmente. Então lembre de orar pelo caixa, declarar a prosperidade, a bênção do Senhor. Pastor, como é que se fecha um caixa que não que está no vermelho? Você corta um monte de coisa, deixa de pagar um monte de pessoas e faz um monte de coisa. E esperamos na resposta do Senhor em nome de Jesus, mas nada tem nos faltado. Por isso que demos um tempinho ali na fenda para respirarmos como igreja. A gente estava ali, eu decidi dar uma parada lá para podermos respirar como igreja. Mas Deus é bom e a sua misericórdia não tem deixado faltar nada para nós, amém? Abra sua Bíblia então comigo em Êxodo 2. Êxodo fala sobre Moisés. E havia tido um decreto do faraó para matar todos os homens, todas as crianças homens. E de repente, nasce uma criança. E a mãe dela olha aquela criança e vê que ela é uma criança bonita. E ela tem dó daquela criança e ela resolve não matar aquela criança. Coração de mãe, né? Coração de mãe. Como é o coração de uma mãe, né, cara? Coração de mãe. Como é bonito o coração. E aquela mulher, ela ficou com dó da criança. E ela disse, eu não vou matar. Ela esconde a criança. Depois ela põe a criança num cesto. Ela põe aquela criança num cesto e ela coloca a criança num rio. De longe a irmã vai acompanhando. E a partir daí que nós queremos começar a ler. Versículo 4. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A irmã dele começa a acompanhar o cesto. Versículo 5, e a filha do faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, e ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do faraó. Que menina corajosa, né, cara? Menina corajosa, né? Ela estava olhando de longe, de repente ela encostou e deu uma ideia para a filha de faraó. Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha do faraó, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha do faraó, leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e pode assentar.
Uma das coisas que o mundo tem tentado roubar hoje, uma das coisas que o mundo tem tentado mexer, abater e roubar, é a honra da mulher de criar um filho. O mundo tem colocado como, não, criar filho é coisa simbólica, não, criar filho não é importante. Não, criar filho, não, é mais importante talvez você trabalhar, é mais importante você ganhar seu dinheiro, é mais importante isso. E o feminismo tem entrado dentro do meio evangélico de uma forma muito forte. E as mulheres têm esquecido da importância de criar um filho. Porque quando você cria uma criança, você não está criando só uma criança, você está cuidando de um projeto de Deus para a sua geração. E quando aquela mulher, então, ela olha, para ela era simplesmente uma criança, e para ela era simplesmente um bebê, para ela era mais uma criança, e ela olha para aquela criança, ela já tinha as meninas, mas ela olha para aquela criança e ela se enche de compaixão, mas ela não tinha ideia do plano e do projeto que Deus tinha para aquela criança. Ela não tinha ideia do que Deus ia fazer através daquela criança. Ela não tinha noção do tamanho da semente que ela segurava nas suas mãos. Ela não tinha noção do tamanho do projeto que Deus tinha para a vida daquela criança. E muitas vezes nós, as mães e os pais também, esquecem que há um projeto de Deus nas tuas mãos. O seu filho é uma semente de Deus para essa geração. Tá certo que alguns têm muitas sementes, né, Albert? Alguns têm bastante semente, outros têm poucas sementes. Mas os seus filhos são uma semente de Deus. Os seus filhos são um projeto de Deus. E vão passar momentos que parece que o projeto deu errado. Vão se passar momentos difíceis, porque criar uma criança é uma ciência inexata. Eu digo isso para todo mundo: criar filho, não existe uma matemática. Quem te falar 10 passos para criar um filho, corre, porque é mentira. Porque eu tenho 2 e eu criei os 2 no mesmo lugar, na mesma casa, e saíram totalmente diferentes um do outro. O Caleb eu tenho que pedir para ele falar, a Gemima eu tenho que pedir para ela calar, para os outros poderem falar. São 2 pessoas totalmente diferentes, que saem do mesmo pai e da mesma mãe. E imagina hoje, numa cultura que nós enfrentamos tantas misturas dentro da família. Que às vezes é filho da mãe, às vezes só é filho do pai, às vezes só é filho da mãe, às vezes é adotivo, às vezes é alguém um sobrinho que a gente cria. E quantas divergências a gente tem. E no meio da caminhada, e no meio do desespero, no meio da angústia, no meio da situação, nós nunca podemos esquecer de uma coisa: o nosso filho é um projeto de Deus. Nós nunca podemos esquecer de profetizar sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, sobre os nossos netos, sobre as crianças, as sementes que Deus tem confiado sobre a sua família, e profetizar sobre ela e dizer sobre ela: o meu filho é um projeto de Deus. Pastor, você não sabe como está o meu filho? Eu continuo profetizando: o meu filho é um projeto de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra ainda nos promete que ainda quando ele for velho, ele não se desviará dos caminhos do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará. E Miles, meu querido filho de pastor como eu, às vezes nós estendemos um pouco a caminhada para onde não deveríamos ir, mas Deus sempre nos chama de volta e nos traz de volta. Fica firme, confiando no projeto e no propósito de Deus sobre a sua família. Não deixe Satanás roubar isso do coração seu como mãe,
Porque a mãe, ela cria, ela é ela que educa e ela cria, e ela criou, e tudo que Moisés se tornou depois foi porque uma mulher o criou. E quando ele era criança, ela semeou na vida de Moisés, ela ensinou Moisés, ela ensinou algumas coisas para ele que o mundo talvez tentou roubar, mas não conseguiu. E nós não podemos esquecer que os nossos filhos são projetos de Deus. E ela cria sem saber a foto final. Essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho na vida, porque a gente não sabe o que vai dar. É fácil hoje nós lermos o texto e sabermos que aquela criança era Moisés. É fácil hoje nós olharmos para aquela criança e nós sabemos, porque nós sabemos o resultado final. Nós sabemos o final do filme. Nós sabemos os pós-créditos, nós sabemos o que vai acontecer, André. Então você já não assiste mais o filme com aquele suspense, com aquela tensão, com aquela preocupação. Você não assiste mais o filme tão preocupado com o final, porque você sabe que o final vai dar certo. Mas pensa no coração daquela mãe. Pensa no coração daquela mãe que entrega Samuel no templo aos 6 anos de idade. Hoje nós sabemos que deu certo. Samuel virou um dos líderes do povo de Israel. Nós sabemos de tudo isso, mas nós sabemos o fim da história. Mas o que eu estou tentando te dizer hoje, minha mãe, eu sei que a história parece que está bagunçada. Eu sei que parece que as coisas não estão saindo como deveriam sair, mas fica firme, porque os planos de Deus ainda não terminaram. Deus ainda não terminou a história. Deus ainda não escreveu o último capítulo. Deus ainda não terminou. E se Ele ainda está vivo, se o teu filho ainda está vivo, ainda há esperança. Não para de orar por ele, não para de clamar por ele, não para de interceder, não para de clamar, não para de interceder, não para de dobrar o teu joelho por ele, não para de profetizar que os planos de Deus vão se cumprir sobre a vida dele. Não importa qual seja a distância, não importa qual seja a circunstância, não importa onde no rio o cesto está, a promessa de Deus está sobre ele, porque quem ora alcança. Continua profetizando, continua declarando, continua profetizando, e profetiza sobre os seus filhos. Não para de orar, não acha que acabou, não acha que terminou, não terminou. Continua profetizando, continua profetizando, continua profetizando, continua acreditando, continua crendo na promessa de Deus. E muitos dos que nós somos hoje, nós aprendemos com as nossas mães. Guarda o privilégio que Deus tem te dado e ora sobre os teus filhos. E quando eu olhava sobre isso, e quando eu meditava sobre isso, Deus me levou. Nós não vamos ficar de pé porque são vários textos. Abra sua Bíblia comigo em Reis. Quero te mostrar uma coisa muito interessante nessa noite. Livro de 2 Reis. Capítulo 12. Segunda Reis 12. Vamos começar no versículo 1. No 7º ano de Jeú, todo mundo abriu, amém? Segunda Reis 12, 1. No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou
era o nome da sua mãe? De Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o orientava. Passa sua Bíblia comigo, um capítulo. Nesse capítulo 13. No 23º ano de Joás, capítulo 13, versículo 1. Filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez aos olhos do Senhor, segundo os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, e fez pecar a Israel, e não se afastou dele. Passa alguns capítulos da sua Bíblia, passa um capítulo da sua Bíblia. No segundo ano de Joás, no capítulo 14, versículo 1. No segundo ano de Joás, fez Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda não como seu pai Davi, em tudo que conseguiu. Capítulo 15, versículo 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Versículo 3. E fez... Nós não vamos passar por todos os reis. Mas quando eu comecei a meditar sobre isso, André, o que você notou nesses textos? Quando o rei era reto, fala-se da mãe. Quando o rei não era reto, não é citado o nome da mãe. Todos os reis que agiram corretos diante de Deus, é citado o nome? Vocês estão entendendo por que Satanás está tentando roubar do mundo hoje o privilégio de ser mãe? Porque vocês têm um papel na vida da criança que vai marcá-la para o resto da sua vida. Vocês têm um papel na vida da criança muito importante, e o que vocês fizerem como mãe, vocês vão marcá-la para o resto da vida. E quando eles forem corretos, o nome que será levantado será o da mãe junto. Mas quando eles faziam errado, o nome da mãe não era lembrado. Mas todos tinham mãe. Estava vivo, tinha mãe, né? E como está vivo sem ter mãe? Mas quando eles faziam certo, o nome da mãe era lembrado. E eu comecei a meditar, Flávio, na importância que as mães têm na vida das crianças. Eu vejo a importância que a mãe tem, eu vejo a importância da criação, a importância do amor da mãe, a importância do carinho da mãe, a importância que a mãe desenvolve na família, a importância que a mãe desenvolve em gerar o projeto de Deus na vida de uma criança. A importância que a mãe tem de criar o filho nos caminhos do Senhor. E hoje eu queria nessa noite te dizer uma coisa. Você é mãe de um projeto de Deus. Para as mães, vocês são mães de projetos de Deus. Deus confiou a vocês um projeto, Deus confiou, e esses projetos, um dia a história vai ser contada, um dia a história vai ser lembrada, e o que eles fizerem de correto, o seu nome será exaltado e o seu nome será lembrado. Guarda a promessa sobre a vida dos seus filhos. Guarda e profetiza, ora, lembra que você não está simplesmente criando uma criança, você está cuidando de um projeto de Deus. Você não é simplesmente uma criança, ali pode estar um profeta, ali pode estar uma profetisa, ali pode estar um levita, ali pode estar um advogado, ali pode estar um empresário, ali pode estar
qualquer coisa. E quando nós começamos e no meio da caminhada, no meio das lutas, as dificuldades, às vezes nós olhamos e falamos, não vai dar nada. Não diga isso nunca. Sempre profetiza a bênção, sempre acredita, mesmo contra as circunstâncias, continua profetizando, continua acreditando e continua declarando: o meu filho é um projeto de Deus. Não para de profetizar, não para de orar, não para de clamar, não para de chamar a profecia e clamar sobre a vida dele. Não para, porque deixa eu te dizer, você tem um papel muito importante na criação do seu filho. E que Deus levante neste lugar mães de profetas. Que um dia possa ser dito sobre alguns, como disseram sobre Timóteo: a graça que recebestes através da sua mãe e da sua avó. Que a graça cuida do dom que está em ti, que recebestes através da sua mãe e da sua avó, como uma herança que as mães podem passar para os filhos. Guarda isso no teu coração. Guarda isso sobre a vida dos teus filhos. E lembra, é só uma dica: os teus filhos vão fazer o que você faz, não o que você fala. Os teus filhos sempre vão acabar fazendo o que você faz, não o que você fala. Por isso, mãe, cuidado e entenda o grande e importante papel que Deus deu para cada um de vocês. Mas pastor, eu não tenho filhos, mas há uma geração vindo atrás de ti. Há uma geração de órfãos hoje no Brasil tão grande, de filhos sem mães, que precisam de amor, que precisam de cuidado e que precisam de uma referência, que precisam que mulheres acreditem nele e profetizem sobre a vida deles, que acreditem no projeto de Deus sobre a vida deles. Ah, mas pastor, de quem você está falando? Eu estou falando mesmo das pessoas perdidas lá fora. Pessoas que carregam traumas por ter sido abandonado. E Deus pode te usar para mudar uma história, para resgatar um profeta e para salvar uma nação. Deixa eu te perguntar, Jorge. A filha de Faraó libertou o povo do Egito? Não. E sim. Porque se ela não tivesse cuidado de Moisés, ele não teria cumprido a promessa de Deus sobre a vida dele. Então, quando eu estou aqui na frente, uma mulher dobrou o joelho e clamou pela minha vida e acreditou em mim, e hoje eu sou fruto da oração que Deus tem respondido a ela através da minha vida. Acredite no projeto de Deus sobre a vida dos teus filhos. Acredita, profetiza, declara sobre a vida deles, põe a mão na cabeça deles todos os dias de manhã e profetiza: tu és um homem e uma mulher de Deus. Diga para ele o quanto é importante, diga para ele que ele é um projeto de Deus. Diga para ele que as lutas são difíceis, mas elas vão passar, e maior é o plano e o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Filha de Faraó libertou o povo? Sim. Ela, através da vida de Moisés, ela libertou o povo de Israel. Qual é a importância e qual é o privilégio de uma mãe? E que quando o teu filho alcançar e fizer o que é reto aos olhos de Deus, o teu nome seja lembrado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Tiagão, chama as crianças lá para mim, por favor. Eu queria terminar o culto você orando com os seus filhos. Pastor, meu filho não está aqui hoje. Passa a mão num jovem desse que está sem mãe e profetiza sobre eles. André, ela nunca imaginou o que Moisés poderia fazer. Ela nunca imaginou o que Deus ia realizar através da vida de Moisés. E às vezes eu fico olhando para uma criança e eu fico imaginando isso. Eu vejo às vezes uma criança e fico imaginando o que Deus pode fazer através dessa semente. Já parou para pensar? O que Deus é capaz de fazer, Marcelinho, com a semente que Deus te deu? Um dia pode ser que ela esteja em um outro lugar, dando frutos ao Senhor, mas ela veio de uma herança. Ela foi gerada em uma promessa. Ela foi gerada em uma promessa. Eita semente. E Luiz, você vai entender o que eu estou te falando, porque nossos cabelos já estão brancos. Quantas sementes a gente achou que ia dar certo e deu errado? E quantas sementes que a gente achou que ia dar errado e hoje deram certo? A gente não sabe o final da história. Continua profetizando. Continua declarando, continua crendo na promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos. Começa a profetizar agora sobre a tua vida. Começa a profetizar. Se não tem ninguém da tua família que acha alguém que está sozinho, e começa a profetizar sobre a vida dele. Que o Senhor abençoe e faça brilhar teu rosto e conceda a graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e conceda a graça e te dê a paz. Amém. Abençoa as mães, abençoa os teus filhos, abençoa.
família e os filhos de teus filhos, se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos E os filhos os teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás. por diante. Abençoa a mãe, abençoa a tua filha, abençoa os teus filhos. Abençoa. De dia ou de noite, tua entrada, E saída, teu riso, o teu choro é contigo. é contigo. É contigo. É contigo. Quebramos toda e qualquer maldição, Senhor. Quebramos toda e qualquer maldição hereditária. Declarando a bênção, a restauração, a recuperação. É contigo. É contigo, é contigo, E a bênção se derrame até 1000 gerações. família, e teus filhos, E os filhos, os teus filhos, tua presença te acompanhe, por detrás e diante, comigo e em ti. É contigo, é contigo. Amém. Pai, nós como igreja nesse momento quebramos toda e qualquer maldição hereditária. E nós declaramos nessa noite que as feridas que existem na alma, por questões de abandono, seja qual for a situação, nós declaramos a cura do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo derramado sobre as vidas, sobre cada coração, sobre cada vida. Aquele que não conseguir perdoar, aquele que não conseguir amar, eu declaro o perdão, o consolo, a cura do Espírito Santo sobre as vidas nessa noite. Eu declaro um novo tempo. Ah, Pai. E eu peço pelas mães nessa noite para que Tu abras os olhos espirituais das Tuas filhas, para que elas entendam o projeto que o Senhor tem confiado na mão delas. E naqueles momentos difíceis, quando os filhos estiverem aprontando, dando trabalho, elas lembrem e elas profetizem sobre os seus filhos, declarando a bênção, o cuidado, a proteção e a vitória do Senhor sobre as suas vidas. Assim eu abençoo cada mãe aqui representada, cada família aqui representada e cada membro aqui representado. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.